Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que vocês trouxeram para o AME, que é sobre a diferença entre meninos e meninas com autismo. Antigamente, nas pesquisas, né, não tão antigamente assim, se vocês procurarem aí os artigos, e a maioria deles vai falar que para cada 4 meninos autistas nós temos uma menina. Só que os estudos recentes, eles apontam algumas mudanças aí nessa estatística. Os estudos recentes, eles estão apontando aí para cada 3 meninos, uma menina, mas ainda está em estudo. Por quê? Porque foi, considerado, está sendo considerado nas pesquisas que apesar da possibilidade genética da prevalência maior ser para o sexo masculino, é preciso considerar a diferença no comportamento das meninas, que pode camuflar o diagnóstico. Então, as meninas, se nós formos ver aí não só as meninas com TEA, como as outras meninas também, elas têm um comportamento, na maioria das vezes, um pouco mais calmo. Então, as brincadeiras dos meninos, típicos, vamos falar assim, são brincadeiras mais corporais, né? Então, os meninos, eles naturalmente têm algumas necessidades diferentes das meninas, e isso pode camuflar um pouco o diagnóstico. E também nesses estudos falam que os testes para o autismo, as escalas que são utilizadas para diagnóstico de autismo, as amostras normativas, o que seria isso? A amostra, as pessoas que foram utilizadas para os estudos desses testes, dessas escalas, a maioria delas são do sexo masculino. Então, as perguntas que tem ali são referentes a estudos de autistas do sexo masculino. Então, pouco se estudou aí as meninas. Então, por isso que hoje estão revendo tudo isso e houve uma mudança realmente. Por quê? Eu, por exemplo, na minha prática profissional, eu vejo meninas com o mesmo comportamento muitas vezes dos meninos. Eu vejo mais meninos? Sim, eu vejo mais meninos, mas talvez as meninas ainda não foram tão diagnosticadas, né? Existe aí um número maior de meninos, mas nós precisamos considerar essas diferenças comportamentais que pode fazer com que a menina não seja diagnosticada. E aí, essa diferença de comportamento vai ser muito influenciada pela comorbidade dessa criança. Por exemplo, uma criança com autismo e deficiência intelectual severa, com certeza ela vai ter um comportamento mais agressivo, um comportamento mais dependente, né? Uma criança, independente do sexo, independente se for menina ou menino, uma criança com autismo e que tem uma dificuldade de linguagem, um transtorno de linguagem, uma apraxia da fala, né? Vai ter comportamento inadequado, independente do sexo. Por quê? Ela não vai conseguir se comunicar. Então, tem aquela criança com apraxia que compreende tudo. Tudo que você falar, ela entende, mas ela não consegue se comunicar. E isso faz com que as pessoas não entendam o que ela queira. Então, até ela aprender a falar corretamente, até ela aprender, talvez, a usar uma comunicação alternativa, até ela chegar nesse momento, ela não é compreendida, e aí isso gera frustração, e aí diante dessa frustração ela tem comportamento inadequado. Então a diferença aí de comportamento pode também estar ligada à comorbidade dessa criança e não necessariamente ao gênero, tá? Então são esses os apontamentos recentes das pesquisas, e eu fico à disposição se vocês tiverem alguma outra dúvida referente a isso ou alguma necessidade de orientação, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada.